para o seu lugar aqui à frente a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutora Carla Araújo Castro. Para a mediação dos debates durante o espaço dialogal, eu convido a promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, que tem atuação na área de violência doméstica e integrante da Copevide, na condição de suplente de Rubem Corrêa Coutinho, doutora Emiliana Rezende de Souza. Convido também, online, no formato online, o promotor de justiça aqui do Ministério Público do Estado de Goiás, que também fará parte do debate, doutor José César Naves de Lima Júnior. Para a apresentação da nossa palestrante deste painel, passo a palavra, então, à doutora Emiliana Rezende de Souza. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso estado. É imensa a minha alegria de participar do Covid, de aprender com vocês que estão há mais tempo nessa estrada. Muitos aqui não me conhecem, mas eu já participei de um encontro em Manaus. Quero agradecer à doutora Carla Rodrigues Araújo pela presença, por estar aqui em Goiânia para compartilhar os seus conhecimentos conosco. Muito obrigada. Quero aproveitar também a oportunidade para parabenizar a Rúbia 2 vezes. Primeiro, pela sua eleição à presidência do Copevide, e depois por ter se desdobrado. Eu sei do seu esforço, trabalhando na sua promotoria, fazendo suas audiências, despachando seus processos, e mesmo assim, com muita alegria e disposição, organizando esse evento. A doutora Carla, eu vou colocar o óculos, essa pandemia mudou a nossa vida, porque eu coloco o óculos, ele embaça. Sem o óculos, eu não enxergo. Bom, a doutora Carla é doutora e mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, especialista em Gênero e Direito pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, professora universitária com 4 livros publicados: Juizados Especiais Criminais, Crimes de Informática, Prova Científica, Exame Pericial do DNA, As Marias do Brasil. É procuradora atualmente de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Com a palavra, doutora. Boa tarde a todas. Alô? E não, eu não esqueci o microfone. Eu aprendi, quando eu fazia pós-graduação em Gênero e Direito, embora eu saiba que aqui não tem ninguém com baixa visão ou sem visão, mas que a gente tem que falar sem microfone para que essa pessoa possa saber de onde está vindo o som. E continuando nessa acessibilidade, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados. Já tive mais cabelos, mas infelizmente na pandemia caíram muitos. Tenho que dizer, né, porque eu vejo que no vídeo está aparecendo o corpo inteiro, não só esse plano, né, que eu estou acima do peso também, infelizmente, devido à pandemia. Vestindo calça preta, um casaquinho preto e uma camisa amarela com um X vermelho. Costumo falar sempre sorrindo. Talvez vocês sintam isso pelo tom da minha voz. Mas a gente vai falar algumas coisas hoje não tão boas. Eu estava pensando, às vezes a gente começa pelo final e não pelo início, em que mensagem eu deixaria no final da minha apresentação. E resolvi inverter. Então, vou pedir para ligarem os meus slides, para eu começar com uma mensagem que poderia ser o final, mas vai ser o início. E eu não sei mexer nesse controle, então vocês que estão aí vão ter que me ajudar. E o Tiago não está aqui também para me ajudar. E é a hora que eu fico olhando, esperando alguém colocar os meus slides para a gente poder continuar
com uma cara assim de, por favor, façam alguma coisa, senão eu vou ficar enrolando e eu não quero antecipar o que está nos slides. Meus slides. Sim. Como eu estou aqui em Goiás, eu queria citar a Marília Mendonça e fiquei procurando alguma coisa. Superar não é tão fácil, mas se torna necessário. Vou largar isso aqui porque eu não sei mexer. Superar não é só a vítima, não é só a mulher. Eu acho que nesse período, todos nós tivemos que nos superar. Foi um ano muito difícil. E aí eu vou pedir para passar o próximo slide. Essa pandemia, confinamento, a preocupação, a insegurança financeira, mesmo nós daqui, que somos funcionários públicos, em determinado momento ficamos aí ameaçados de não receber salário. A insegurança financeira de pessoas muito próximas a nós. E aquelas que não são próximas, que ficaram num estado desesperador durante a pandemia. A insegurança, será que eu vou pegar esse vírus? O que eu tenho que fazer e como eu vou me defender? E o luto? Luto pelo que foram, luto por uma vida que nós tínhamos. E até hoje eu tenho dúvida se nós vamos voltar a ter essa vida. Luto por um sistema que demorou muito a funcionar. E um sistema aí de saúde, de justiça, todo o nosso sistema. Eu digo literalmente que a gente teve que trocar a roda do carro com ele andando em movimento. E aí me faz lembrar, pedir para botar o próximo slide, da nossa vida durante a pandemia. Há 2 anos atrás, eu estava aqui na Copevit, presencialmente, em Manaus, sendo recebida pelo Davi, pela Carla. E, de repente, a vida mudou, que tudo passou a ser online. Eu ficava trancada em casa. Meu filho mal estudava e domingo vai fazer prova do Enem, praticamente perdeu o ano. E eu ficava naquela dúvida que muitos pais e muitas mães tiveram. A gente força essa criança a ficar no computador o dia inteiro? Ou a gente releva um pouco? E o pior, e aquela criança, aquele adolescente que não tinha computador, que não tinha acesso à internet? Então, eu botei uma foto aqui da minha querida Lúcia Heloísio, da minha querida Somaine, num dos momentos assim de desespero. O que a gente vai fazer? Ela nem viu essa apresentação, aliás, ninguém viu, que eu fui pegando fotos, mas momentos felizes, momentos ali com a Maria da Penha, quando a gente teve com a Lucy, nessa campanha que ela está lançando, momentos de tensão, comemorações. E assim foi essa pandemia. Mas será que para todo mundo foi igual? E aí eu vou pedir para você passar de novo mais um slide para mim. Eu coloquei 3 fotos aqui, que, para mim, eu separei em 3 grupos diferentes, mas, na verdade, são muitos grupos. Eu vou começar com essa mulher elegante. E o protótipo dessa mulher me irritou terrivelmente durante a pandemia. Eram aquelas pessoas, e vocês viram isso, que postavam foto na piscina de casa, com aqueles drinks coloridos, e botavam uma hashtag, fique em casa. É um absurdo você sair. E na hora que eu olhava isso, a pessoa na piscina, na academia que tem em casa, passeando pelo condomínio com o cachorro, cada filho no seu quarto com um computador, e ela dizia, aquele que sai na rua está colocando a vida dos outros em risco. É um absurdo, é uma falta de respeito com o outro. Deixei de seguir um monte de gente, porque me irritava, eu ficava numa sensação que eu não estava, já estava assim, vendo muito noticiário, a coisa já não estava boa, isso me fazia mais mal ainda. Deixei de seguir. É essa mulher que fez a empregada, ajudante, trabalhar. Mas ela, mulher, ela não podia correr risco. Então, o que houve, pelo menos na minha cidade, no Rio de Janeiro? Você fica 15 dias aqui.
Você fica 3 semanas trabalhando porque você não vai para casa, porque senão você pode pegar o vírus e passar para a minha família. E aí depois eu te dou uns dias de descanso. Gente, foi quase um trabalho escravo que algumas pessoas tiveram durante essa pandemia. E ninguém falou nada. Ou então, eu pago o Uber para você ir e voltar. Essa é a situação de um grupo de pessoas. Que eu não digo que esse grupo sofreu. Sofreu, porque emocionalmente todos nós sofremos. Mas a gente só pode sofrer quando a gente não vai a um shopping, não usa um sapato, quando a gente não vê o filho feliz jogando bola com as outras crianças, quando a gente tem que comer, quando a gente tem onde dormir. E aí veio um outro grupo de uma camelô. Aquele ambulante ou ambulante, homem, mulher, que não tinha o que comer, que ganhava aquela diária de 20, 30, 50 reais por dia, dependendo da localidade. E que, quando saía na rua, era execrada pelos outros. Como que você saiu? Eu lembro uma vez, eu estava numa dessas reuniões online, no conforto da minha casa, fresquinho, ar-condicionado ligado, garrafa d'água, comida, tudo que eu precisava. E numa dessas reuniões, uma juíza falou assim: eu moro num bairro nobre do Rio de Janeiro, e quando eu estava saindo para dar uma volta, para arejar, né? Porque ninguém aguenta não ver um verde, não ver um céu azul. Eu vi um homem vendendo água. Esse homem coloca em risco a família, esse homem coloca em risco a mulher, ele coloca em risco a vida dele e de todo mundo. Aí eu falei para ela, sem querer polemizar, se ele não sair para vender a água, ele não vai ter o que comer. Então, a pessoa que durante a pandemia não teve o que comer, e tantas cestas básicas foram doadas nessa pandemia, e tanta gente passou tanta necessidade. Ele tinha que sair. E a pandemia para ele foi diferente do que foi para aquela mulher que estava no condomínio de luxo. Como foi diferente, e aí a foto que eu botei em cima, para os idosos. Porque é um grupo de risco, sim, mas eu acho que foi o grupo mais amedrontado. Não sei quantos por cento no início dizia, eu parei de ver as estatísticas, parei de ver jornal. Vocês vão morrer, não tem respirador, não tem hospital suficiente, não tem UTI. E se tiver comorbidades, e aí todo idoso tem uma pressão alta, uma diabetes, tem alguma coisa. Não tem quase chance. E esse idoso, às vezes, dependia de uma boa vontade, de um vizinho, de um familiar, para fazer as compras de mercado. E aí eu volto a comparar os dois grupos. Porque tanto o idoso, que estava isolado em casa, como essa mulher aqui, estavam preocupados em passar álcool na lata e na caixa de leite que vinha do mercado, em lavar o tomate e a laranja, porque podia ter sido contaminado. A ambulante estava fazendo fila nos centros especializados para poder pegar uma cesta básica. Então, a pandemia teve um viés diferente para cada pessoa. E por que eu estou falando tudo isso? Porque todos nós sofremos. E por quê? Vou pedir para passar os próximos slides. A gente está falando sobre interseccionalidade. E interseccionalidade é: ser mulher é difícil? É. Mas, usando o exemplo aqui da minha ambulante, ser mulher e ambulante é muito mais difícil. E não ter acesso à saúde é mais difícil ainda. E sem educação, que eu digo sem educação das escolas, e sem ter uma creche ou sem ter educação para os filhos, e ainda sofrendo violência, e aí tendo uma deficiência. Então, o que é essa interseccionalidade? Eu gosto de fazer um paralelo, e aí eu vou pedir para colocar o próximo slide. Como se todos nós tivéssemos um caminho. E essa foto é de Goiás, eu pesquisei no Google, esse lugar lindo, não sei onde é, mas eu botei. Tem pessoas que têm um caminho, algumas dificuldades, todos nós temos os nossos problemas. Ainda há pouco no almoço a gente falava sobre uma família, e sim, todas as famílias em algum momento são disfuncionais e têm lá as suas questões.
Todos nós temos. Mas pode passar o próximo slide. Para algumas pessoas, também aqui de Goiás, gente, esse caminho é muito esburacado. Esse caminho é muito difícil. E coloca lama, e tem que ultrapassar, e aí eu venho a superação lá da frente, que eu botei da Marília Mendonça. Mas a pessoa consegue, lá no final, tem um caminho, vai lá, consegue, ultrapassa, desvia e vai. Tem outros, próximo slide, que pagam um pedágio e ficam lá na fila, mas também conseguem. Acho que todos nós conseguimos. E por que eu estou colocando esses caminhos? Próximo slide, por favor. Porque quando essas dificuldades... Esse não é de Goiás, eu não achei uma interseção assim aqui que tivesse todas essas estradas. Quando esses caminhos se cruzam, não aquele caminho bonito, aquele caminho esburacado. E quais são esses caminhos? Ser mulher. Eu, quando estava fazendo minha mala para vir para cá, eu estava escolhendo uma roupa. Assim, eu acho que como a maioria das mulheres fizeram. E aí eu queria colocar essa blusa aqui, que é contra a violência, X vermelho. Só que foi uma amiga minha que fez. E não tinha o meu tamanho. Ia ficar justa. Ia ficar com a barriga aparecendo. Aí eu pensei por um minuto, será que os homens, quando vieram aqui, ficaram pensando se a camisa estava justa, se o terno estava mais apertado ou não? Se o sapato estava bem ou se não estava ruim, ou se a borracha estava soltando ou se não estava? São questões que são de gênero, são questões que são da mulher. Não são um problema, mas a gente se preocupa em como estar apresentada. O ser mulher na política, na vida, são buraquinhos na estrada. Mas é só disso que a gente está falando aqui? Óbvio que não. O ser negra na nossa sociedade, e foi tão bem falado hoje pela Janira de manhã, ontem, tão bem representado. Quando um negro chega em algum lugar, se ele não estiver muito bem arrumado, ele logo é desconfiado. O que será que ele veio fazer aqui? Será que ele vai assaltar? Será que ele vai pedir alguma coisa? Eu, que sou branca, não sei o que é isso, mas eu ouço falar. E às vezes olho acontecer. E às vezes me penitencio muito quando eu estou andando em Copacabana e vejo um rapaz, um menino negro. Eu moro em Copacabana, tem muito morador de rua, tem muito assalto, muito furto, muito policiamento também, mas não, a balança desequilibra. E às vezes a gente dá aquele, ai meu Deus. E eu falo, não, peraí, Carla, o que é isso, né? Eu pego o chicote da culpa e falo. Mas está entranhado na gente. Mas é só a mulher e a negra? Não. E a deficiente? Vou contar uma história para vocês. Eu estava na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e foi uma das palestras que mais me impactou. Foi ouvir uma cadeirante. E ela dizia, meu marido me agride, companheiro, sei lá, morava junto com ela. Ele me agride, ele me força ao sexo quando eu não quero, e para que eu não peça ajuda, ele tira a cadeira de rodas, tira o telefone de perto de mim. Eu não tenho como sair daquele lugar. Aquilo me tocou tão profundamente que eu me coloquei no lugar daquela mulher, dentro de uma casa fechada, e sem ter acesso ao socorro. Isso é uma estrada muito esburacada. Aquela que não tem situação financeira, que mora em periferia, que é a minha ambulante, que não tem o que comer. Então, quando eu cruzo todas essas estradas de orientação sexual, a transexual, e são muitas delas, naquele ponto, naquela interseção, é o estudo da interseccionalidade. Por isso que eu gosto dessa imagem. O próximo slide, por favor. São os marcadores sociais. A classe, o gênero, a raça. A gente fala muito no negro, não falei aqui dos indígenas, dos estrangeiros, os que vêm para o nosso país. Não são tantos marcadores, a educação ou a falta de educação.
E isso faz com que a gente tenha que ter um trabalho, um olhar diferenciado. Pode colocar o próximo, por favor. Que é um trabalho multidisciplinar. E nós, do Ministério Público, não adianta a gente ficar na Promotoria de Justiça de Violência Doméstica, uma pilha de processo físico que era desse tamanho, e agora é uma caixa online que não tem fim, e entra sábado, domingo, feriado, de manhã, tarde, de noite, e é 300, 400, 500 processos, e não há sistema que sai do ar, é desesperador. Acho que todo mundo aqui já passou por isso. Adianta eu fazer o melhor trabalho que eu puder fazer na minha promotoria? Não adianta. Se eu não olhar os outros lados que podem me ajudar. E esse é o tema do que a Rúbia me pediu para falar. Porque os problemas a gente sabe, mas como eu vou resolver esses problemas todos? A articulação. O trabalho de todos e todas que estão envolvidos nesse processo, de recuperar aquela mulher, de empoderar aquela mulher, de tirar dela do ciclo da violência. Não basta uma denúncia, não basta uma medida protetiva, porque senão ela vai voltar, se não para esse agressor, para um outro agressor. E como uma colega do Maranhão me falou, também não basta cuidar só da mulher. E o homem? Trabalhar com os homens, com os grupos reflexivos. E as crianças, que foi dito hoje pela manhã, os filhos dessa violência, parece até que eu estou fazendo assim, uma hashtag filhos da violência, mas a gente não pode esquecer dessas crianças e desses adolescentes. Que futuro vão ter esses meninos e essas meninas? E aí vem a lei tão importante que Sara falou, da educação. Eles saberem o que é crime e o que não é crime, o que é violência e o que não é violência, em especial a violência psicológica. Pode passar o próximo, por favor. E aí vem essa rede de enfrentamento. Rede é uma palavra quase que abstrata para quem trata de violência doméstica. A rede. O que é essa rede? A gente tem uma rede primária, que são os parentes mais próximos, pai, mãe, irmã, irmão, madrinha. Sabe aquela amiga que quando você está mal, hein, Sara? Olha para mim, Sara, não fica o telefone, não. A gente está mal e a gente bate na porta, né? Eu estou no 107, a Sara está no 105. Aí a gente bate na porta e fala assim, ai, Sara, você não sabe o que aconteceu. E aí desabafa. Essa é a minha rede primária. Mas será que eu vou dizer para a Sara? Ai, Sara, meu marido foi tão estúpido comigo ontem. Ai, acho que eu vou ficar com vergonha de falar isso. Oi, Sara, antes de eu sair de casa, ele me forçou a ter sexo. Eu não queria, mas já que eu ia viajar, então pelo menos eu tinha que cumprir o meu papel de mulher. Ai, não vou contar isso para minha rede primária. Não vou falar isso para minha mãe. Não vou falar isso para um amigo meu. E a violência doméstica é muito característica disso, desse isolamento da mulher, dessa rede primária. Isolamento porque ela fica com vergonha. E isolamento porque o agressor afasta ela. Vai dizer assim, aquela tua amiga, Sara, desculpa, Sara, ela não presta, ela tem inveja de você. Se afasta dela. E aí a mulher vai se afastando e perde a rede primária. E aí, vamos para o próximo slide. Entra a nossa rede, que é a rede da violência doméstica. É a rede que todos nós do Ministério Público temos que lutar e preservar. A rede não está toda aqui. E como eu vinha para a Copevit, eu botei o Ministério Público no topo, óbvio. Mas todos estão no mesmo patamar. Eu fiquei muito feliz quando eu vi ontem aqui a Patrulha Maria da Penha. Foi a primeira coisa que eu vi, que eu quis logo tirar foto. E postei no meu Instagram, porque é muito orgulho quando eu vejo, e tinha patrulheiros e patrulheiras ontem aqui, quando eu vejo homens e mulheres que querem, são voluntários para acompanhar as medidas protetivas. Junto com a Polícia Militar, no Rio de Janeiro, eu acho que aqui também em Goiânia, tem a Guarda Municipal, que também atua nesse combate à violência. As casas-abrigos, que muita gente não sabe que tem. Óbvio que eu estou falando com colegas e vocês sabem.
Mas muita gente da própria rede não conhece que se a mulher está correndo risco, ela pode ficar numa casa isolada, sem contato com os filhos, e que ninguém vai saber onde ela está, que ela vai estar protegida. A assistência social, programa de renda, de habitação. Vou contar uma outra história para vocês, de uma casa-abrigo. Estava acompanhando uma mulher que ela estava em situação de violência e em situação de rua. E ela foi para uma casa-abrigo, correndo realmente risco, uma história tenebrosa. E dentro do abrigo ela se empoderou. Fazia as unhas, fez oficina de trança, de maquiagem. Eu fui visitar o abrigo, vi ela, falei, gente, uau! E ela saiu do abrigo. E a cozinheira do abrigo vendeu para ela por R$50, R$40, um fogão velho. Mas era o fogão que ela ia fazer, a comida dela quando saísse do abrigo. Aquilo me tocou tanto, que eu falei assim, todos podem ajudar, todos que trabalham nessa rede socioassistencial. A educação nas escolas, isso eu falei quando eu vinha 2 anos atrás, está lá, falando com os alunos, com as professoras, com os pedagogos, com os diretores de escola, para que façam oficinas, palestras, para disseminar tudo que relaciona-se à violência doméstica e à Lei Maria da Penha. A sociedade civil, ela tem que estar presente, o terceiro setor pelas ONGs, a ouvidoria, eu botei aqui o 180, a gente teria hoje, nem sei se ainda vai entrar, a nossa colega Gabriela Mansur, com a ouvidoria das mulheres, estou cortando um dobrado para ter uma ouvidoria da mulher no Rio de Janeiro. Tomara que em breve possa colocar no nosso grupo que, enfim, consegui uma ouvidoria da mulher no Rio de Janeiro. São portas de entrada. E se uma não der certo, a outra dá. A Defensoria Pública, não podia jamais esquecer de mencionar o núcleo de primeiro atendimento da Defensoria Pública, eu acho que foi o que mais trabalhou de violência doméstica durante a pandemia, fora o sistema de saúde. Aqui homenageei a Suzana, porque deve ter cortado um dobrado na pandemia. Próximo slide, por favor. E aí vem a intersetorialidade, que é a sinergia de todas as políticas públicas em prol, a gente está falando de mulher aqui, né? Em prol da mulher. Não adianta eu tratar de violência obstétrica e a mulher ir para casa para apanhar do marido. Não adianta eu ir numa escola e não dar assistência para o pai e para a mãe dessa criança. Então, as políticas públicas isoladas, elas não vão combater. É preciso que as pessoas conversem entre si. Parece que é uma coisa tão óbvia, né? Sentar e conversar. O Rio tem um carnaval muito famoso. E antes da pandemia, eu fui chamada pelo Centro de Apoio da Violência Doméstica, e foi uma das reuniões mais inspiradoras que eu tive, que eu pude perceber, e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Era uma mesa comprida, como a do nosso almoço hoje, e eu estava lá no meu quadrado, violência doméstica. O que eu queria? Que no juizado especial criminal, que fosse ter no Carnaval, na Sapucaí, tivesse ali uma possibilidade da mulher registrar, que nas televisões tivesse o Ligue 180, e toda a política de violência doméstica. Essa era a minha preocupação. Não ter assédio, campanha do não é não, camisa, panfleto, abandono. Esse era o meu objetivo ali. E, para mim, isso era o mais importante. Aí, quando eu sentei naquela mesa, falei logo, né? Porque eu sou daquelas que gostam de falar logo. O colega do meu lado fez uma pergunta. Vai ter lixo reciclável? Eu falei, oi? Você vai pensar em lixo reciclável? Estou pensando numa coisa tão séria. Eu pensei na minha cabeça, ainda bem que eu não falei isso, porque é a perspectiva da tutela, é a perspectiva do meio ambiente, e é tão importante quanto. Aí veio um outro colega lá na frente e falou assim, a altura da arquibancada, tipo uma altura da van que a gente andou hoje, ela não é acessível a qualquer pessoa. Onde é que estão as rampas? E aí, nessa hora, eu pensei, eu jamais ia pensar isso na minha vida, a altura de uma arquibancada, e se vai ter rampa.
E aí foram, no Ministério Público tem muito centro de apoio, nós somos uns 10 ali, né? E falou o consumidor, falou o idoso, falou a infância, foi falando cada um deles com uma perspectiva completamente diferente. Isso é a união das políticas públicas, que a gente fez dentro do Ministério Público para levar essas questões. O Corpo de Bombeiro já deu o aval. Aí eu pensei, ai, meu Deus, tem que ter coisa do Corpo de Bombeiro. A gente fica perdida ali pensando só na gente. Então, quando eu falo, às vezes, com a educação, o professor ele só pensa naquela situação. Quando eu vou falar de uma alimentação, de uma saúde, de uma casa-abrigo, cada um fica na sua. O que é a intersetorialidade? É sentar todos esses órgãos. E o Ministério Público é um desses órgãos. Não só na violência doméstica, como na tutela, como na execução das medidas socioeducativas para aquelas meninas que estão ali cumprindo, quanto para as mulheres encarceradas também, aquelas que são abandonadas pelos seus companheiros. Não só para aquela que sofre dentro do sistema de saúde. E aí, vocês já viram que eu gosto de contar histórias, né? Eu fiz uma reunião com o INCA na semana passada, e a minha preocupação era as mulheres que são pacientes e que tiveram que tirar a mama, perderam o cabelo e que acabavam sendo ofendidas. Eu queria fazer o link da violência psicológica, esse era o objetivo da minha reunião. Explicar para todo o corpo ali, de enfermagem, assistência social, psicologia, o que era essa violência psicológica. Depois que eu falei e citei o exemplo da paciente, aí uma enfermeira falou assim, doutora, eu queria falar dos pacientes homens. Eu fiquei na boa, porque eu faço uma cara de paisagem, ainda mais pelo computador, mas eu falei, meu Deus, é violência psicológica, eu estou falando de mulher. O que essa enfermeira quer me falar? E aí ela me disse o seguinte, os pacientes homens escravizam as companheiras. Elas têm que largar família, filho, casa, trabalho, para ficar ali do lado dele o tempo todo. Eu chego para fazer uma nebulização, ele me manda embora, eu só vou fazer se for com a minha mulher. Eu chego com a comida, eu só como se for a minha mulher. Doutora, elas perdem a vida. Eu jamais teria esse olhar se eu não tivesse feito essa reunião, essa perspectiva do acompanhante do paciente homem. Então, quando eu falo juntar todos os setores, é conversar. A gente tem que ir. O INCA me procurou? Não. Eu que fui lá bater na porta. E eu ainda fui bater na porta deles final de agosto, início de setembro. Outubro, eles estavam tomados até a alma por conta do Outubro Rosa. Não tem problema, eu esperei. Eu mandava um ofício, mandava um e-mail, outro e-mail, mandava ligar. Semana passada, em novembro, eles me atenderam e foi ótima a reunião. Então, a gente tem que ter essa proatividade. Essa é a resistência. É aí que a gente vai combater. Não é no nosso gabinete. Não é cada um no seu quadrado. Próximo, por favor. E aí a pandemia passou. E nós estamos aqui. Peguei essas fotos ontem de nós, de vocês. Peguei esse abraço que Sara nem viu dando em Lucy. Fotos que vocês tiraram, fotos que eu tirei. Porque é aquela superação lá do início, né? Nós vamos conseguir. E nós não vamos conseguir só nos ajudar e passar por isso. Nós vamos conseguir ajudar aquela mulher que está cheia daquelas estradas, que está na cama porque não consegue andar e a cadeira de roda lhe foi tirada, aquela ambulante. E esse espírito, próximo slide, por favor, que continua, e eu quis botar aqui uma foto de Davi e de Carla, porque a Copevide não somos só nós. Eu ingressei há pouco tempo, mas eu sinto que é uma família, que todos aderem a isso. E coloquei uma outra foto que Nadilson não está, porque chegou atrasado, porque senão estaria nessa foto. Eu peguei Davi, Tiago e Tiago também, não é? Falei, não, vamos tirar uma foto, porque eu vou postar mesmo no dia do laço branco, porque temos homens, e os homens são muito importantes. A Copevide não é lugar de mulher. Não, a Copevide é um lugar onde homens e mulheres lutam pelo fim
da violência. E meu último slide é esse olhar lindo do passado, da Sara com o futuro, que é a Rúbia. Também elas não viram essa foto ontem. É esse entrosamento. E nós três juntas. Eu quero agradecer a todos vocês que votaram em nós, os que não votaram, mas que nos apoiaram. Meu muito obrigada. E meu compromisso de que eu, Rúbia, Luci, faremos o nosso melhor, contando com a Sara e com todos vocês para continuar esse trabalho. Obrigada. Obrigada, doutora Carla. Eu passo agora a palavra para os nossos convidados, né? Se quiserem fazer alguma pergunta para a doutora Carla, fiquem à vontade. Eu gostaria... Não dá para colocar ele já na tela? Nós vamos esperar, então, um minutinho. Está aí o doutor José César, que me sucedeu na comarca de Joviânia há uns 26 anos atrás. Seja bem-vindo ao nosso encontro e eu passo imediatamente a palavra para você. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Na pessoa da doutora Tamara Botochenko, que é a nossa coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Políticas Públicas do Ministério Público do Estado de Goiás, e ainda também na pessoa da doutora Rúbia Correia Coutinho, nossa referência, integrante do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de Goiás, da nossa querida doutora Emeliana Rezende, que realmente quase trabalhamos juntos, e eu vou quebrar o protocolo. Eu fiquei muito feliz em poder participar, né, desse evento. Para mim é uma honra muito grande conhecer a doutora Carla e dizer à doutora Carla, Emeliana, que a primeira foto que ela mostrou, não sei se por coincidência ou não, são coisas da vida, do destino. Eu sou promotor de justiça, doutora Carla, na divisa do estado de Goiás com Minas Gerais, então por isso eu tirei o blazer, porque está muito quente aqui. E eu queria dizer para a senhora que eu conheço o local, doutora Carla. Por quê? Porque eu, mais do que ninguém, no Ministério Público, passei naquela ponte. Aquela ponte é o caminho de Joviânia para Goiatuba. O rio é o meia-ponte. Então, quando a senhora coloca no slide aquela foto, tenha certeza que, para mim, foi muito familiar. Eu, no final, tantos anos auxiliando Goiatuba, a Emeliana sabe muito bem disso, vou quebrar o protocolo, meu carro já ia sozinho, doutora Carla. Então, eu conheço muito bem aquela estrada, aquela ponte, aquele rio. E eu gostaria de iniciar minha singela fala agradecendo muito a doutora Carla Araújo Castro, porque ela fez aqui hoje, não foi uma simples palestra, uma exposição. Ela deu uma aula magna, porque ela vivenciou tudo o que ela falou. Eu trabalho no enfrentamento à violência de gênero aqui no estado de Goiás, no interior, em divisa de estado. Eu cuido, doutora Carla, de mulheres afrodescendentes, em sua maioria, que habitam as periferias aqui da nossa cidade. Então, eu sei da necessidade da interseccionalidade e hoje aprendi estratégias de resistência. Se eu já a conhecia por nome, hoje fiquei um fã. Parabéns, ao menos para mim, foi uma aula magna, enquanto professor universitário, que também sou. Eu queria apenas fazer uma consideração
É uma reflexão, vou quebrar um pouco o protocolo, se a doutora Emiliana permitir, a senhora também, com todo respeito, carinho, mas eu não vou ter outra oportunidade, senão esta, de lhe fazer alguns questionamentos, para que eu possa aqui, dentro da minha atuação, melhorar e reduzir os números que são alarmantes, e a senhora sabe muito bem disso, principalmente no feminicídio. Eu sou promotor de justiça do Tribunal do Júri aqui, de Itumbiara, e é muito triste os processos em que eu atuo, e realmente é uma verdade, uma realidade nossa. Então, dentre os problemas que nós vivenciamos aqui, o principal, eu vou dizer, da nossa vivência, seria a deficiência estrutural no ciclo das políticas públicas que acomete todo o nosso país. Seria possível, no Brasil, termos uma política pública em defesa das nossas mulheres, quando existe essa política pública, geralmente ela não funciona, doutora Carla. Já é raro existir. E quando existe, ela não funciona. Essa é a deficiência estrutural. Na maioria das vezes, atrelada a mandatos de governo. A senhora sabe muito bem disso. O que acontece? É necessário um monitoramento, uma flexibilização dessas políticas para que elas possam ser replicadas em todo o Estado, devido à diferença das cidades, das regiões do nosso país, mas digo aqui de Goiás. Então, eu só queria compartilhar com a senhora e com todos que estão assistindo essa reflexão, e vou deixar aqui um pedido que a senhora nos dê a opinião da senhora. Dentre todas as dificuldades que nós encontramos aqui, a principal delas é a deficiência estrutural no ciclo das políticas públicas. A professora Vanice Regina Lírio do Vale, ela é muito conhecida na área das políticas públicas, eu tenho certeza que a senhora a conhece. Ela propõe um delineamento do conceito de deferência judicial para as escolhas administrativas, ou seja, examinar a viabilidade da nossa Constituição com o controle judicial dessas escolhas, dessas opções administrativas, quando, frisa-se, precedidas do devido planejamento. Ou seja, resumindo, haveria uma possibilidade do Ministério Público ser o órgão deflagrador do controle jurisdicional das políticas públicas relacionadas às mulheres, ressaltando-se que a discricionariedade do Poder Executivo hoje, no novo milênio, com o formato de Estado que nós temos, entender que essa discricionariedade hoje ela não é mais absoluta. Tanto que nós temos precedentes, várias arguições de descumprimento de preceitos fundamentais, como a DPF 45, do ministro Celso de Mello, já aposentado, a DPF 347, do relator ministro Marco Aurélio. Então, vem aqui a minha reflexão e pedir à senhora apenas que compartilhe conosco a sua opinião, que para mim vai ser muito importante. Eu vou ganhar força. A senhora entende da nossa dificuldade aqui. Dentro dessa esfera de resistência, seria possível, então, uma sistematização do controle jurisdicional das políticas públicas a serem deflagradas pelos ministérios públicos, através dessas promotorias em todo o estado, digo do estado de Goiás, em suas comarcas, cada promotor ali, fazendo esse controle jurisdicional, buscando um enfrentamento da violência de gênero no nosso estado. E agora eu complemento com as palavras da professora Vanice Regina Lírio do Vale. Ela diz o seguinte: houve uma alteração do artigo 20, parágrafo único, recentemente introduzido na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pela Lei 13.655 de 2018. O preceito determina no caput que não se decida com base em valores jurídicos abstratos,
sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Disto se extrai o imperativo de especificação do conteúdo do valor jurídico abstrato em discussão. Nisso se compreende seus efeitos práticos. Significa dizer que a escolha pública e sua correspondente crítica hão de ostentar a necessária relação entre meios e fins, o que exclui qualquer possibilidade de argumentação unilateral, não dialógica. A mesma conclusão decorre da leitura do parágrafo único do mesmo preceito, quando determina também as esferas controladora e judicial, não só a motivação, mas que ela contém a indicação da necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Então, fica aqui a nossa fala, muito resumida, externa aqui a nossa preocupação, doutora Carla, da necessidade do Ministério Público também buscar avançar no controle jurisdicional das políticas públicas em defesa das nossas mulheres, porque nós precisamos das políticas públicas para aproximar o mundo do ser com o mundo do dever ser. Nós temos a Convenção de Belém do Pará de 94, nós temos a Lei 11.340 de 2006, muito importantes, mas nós precisamos concretizá-las. E é a ponte que nós estamos encontrando aqui no interior do estado de Goiás, é através de políticas públicas. E um dos instrumentos de resistência, pegando o gancho na fala da senhora, seria através de nós começarmos a discutir, ao menos abrir a discussão dentro dos ministérios públicos hoje, doutora, do controle jurisdicional das políticas públicas, começar a ser deflagrado pelo Ministério Público nessa temática. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Eu acho que eu vou tomar um puxão de orelha, doutora Carla, da doutora Rúbia, porque eu falei demais. Eu sei que eu fui mais técnico, eu fui posto no núcleo por isso, desde 2017, por desenvolver estudos em sistemas. Então, eu queria muito ouvir a senhora. Eu sei que eu vou tomar um puxão de orelha, falei demais. Peço desculpas à doutora Emeliana, à doutora Rúbia, e a todos os presentes. Peço desculpas à senhora também, mas eu não podia perder a oportunidade de fazer a pergunta. Muito obrigado, viu? Eu entendo essa sensação, né? Eu não consegui ficar calada. Eu não consigo ficar calada às vezes também. Eu agradeço as suas palavras, doutor José César. E a minha opinião é a seguinte. Primeiro, eu gosto de tentar, na conversa, na sensibilização daquele gestor. E eu noto que não é uma questão de partido, é uma questão de sensibilidade à causa. Problemas, como foi narrado pelo doutor aqui do interior de Goiás, que existem, no Rio de Janeiro, é no Brasil todo. É um desemparelhamento do equipamento, é o esvaziamento, é a diminuição de salários, é a falta de reformas. E por que eu digo que eu gosto da sensibilização? Porque é uma vontade, é uma prioridade, dar ou não, à mulher. E os serviços são essenciais, e a gente teve várias decisões, tivemos lei nesse período de pandemia, que já foi dito aqui, dizendo que a mulher, serviço à mulher é um serviço essencial, mas nem sempre o gestor cumpre. Então, vai para a parte de tutela, talvez fazer um termo de ajustamento de conduta, os famosos TAC, mas eles também não cumprem, porque não querem. E aí, próximo passo, uma ação civil pública. Nós temos no Rio, sabe, doutor, um equipamento que não tem mais praticamente pessoal e nem um local devido. É uma tristeza de ver.
numa localidade muito vulnerável, muito carente. E foi proposta uma ação civil pública, ganho em primeira instância, em segunda instância, e aí está suspensa no Supremo. E o equipamento fica lá, largado, sob o argumento de que o Ministério Público e nem a Justiça pode determinar como vai ser o gerenciamento da verba. E as verbas, muitas vezes, elas existem. Elas estão lá. E, muitas vezes, com a etiqueta, é para usar para a mulher. Mas essa verba não é usada. Nesse exemplo que eu dei desse equipamento público, minha colega de tutela falou, olha, tem 5 milhões, tem que usar até o final do ano. Senão, aí eu não entendo muito da política legislativa nem de verba, essa parte não é orçamentária, não é a minha. Ela dizia assim, vai perder. E, às vezes, eu acho que eles queiram mesmo que passe o tempo. Eu não sei, mas eu acho que o doutor está coberto de razão. Eu acho que a gestão pública não pode ficar ao critério só do administrador. Eu acho que o Ministério Público tem que fiscalizar, sim. Eu acho que o Judiciário tem que decidir e tem que manter as suas decisões. Mas aí é uma conversa para a gente ter depois. Os nossos tribunais superiores, espero aqui, nossos colegas do Distrito Federal que nos ajudem. Rubem, que mora pertinho de Goiás, aqui de Goiânia, vai lá para Brasília toda hora. Eu no Rio vou menos vezes, mas é um trabalho realmente a ser feito. O doutor tem razão. Obrigada. Mais alguma pergunta? Só queria agradecer a resposta, viu, doutora Emiliana? Doutora Carla, muito obrigado. Muito gentil, viu? Muito obrigado, viu? Licença. Boa tarde, já quase boa noite, né? Boa noite, tarde, né? Quase nós estamos aqui nesse papo tão assim envolvente, né? Eu vejo quando você fala, né? Dessa crise da pandemia, nós fomos nos desnudando com as sensações e a gente vê realmente que tudo foi muito difícil, né? E para compensar esse tipo de coisa, eu ficava me imaginando, assumi uma promotoria no meio da pandemia, e vinham processos e processos, e eu pensava, gente, nós estamos aqui fechados, nós estamos reclusos, e imagina essas mulheres. E aí eu tive uma ideia de pedir um telefone de celular, né, para a gente começar a conversar, porque suspendeu-se tudo, né, o dia em que a Terra parou de Raul Seixas, né? A gente nunca imaginava que uma música do Raul Seixas fosse tão assim, presente na vida da gente. E aí, com aquele celular funcional, que demorou a chegar um pouquinho também, eu comecei a enviar as medidas protetivas de urgência já direto para o celular das vítimas. E aí eu comecei a conversar com elas, dizer, olha, nós estamos fechados, mas a promotoria está aqui. Você pode falar, né? Foi bem difícil isso, você imaginar que no meio daquela pandemia, ainda todo mundo fechado, a vítima ir ao Ministério Público contando as portas fechadas e ninguém para atender. Inimaginável, né? E eu comecei a pensar de uma forma em que como a gente poderia trazer um pouco de acalanto para essas mulheres. E daí eu comecei a enviá-las para o acompanhamento, oferecer acompanhamento jurídico, psicológico, assistencial. Daí eu tive uma ideia agora de lançar o projeto MP Empodera Mulheres. É um acompanhamento de 30 mulheres, onde nós vamos mapear desde o dia em que houve a medida protetiva até por 2 anos. E já nesse seara, nós estamos, porque você encaminha essas mulheres, você não sabe o que aconteceu com elas, né? Então, a primeira entrevista faz o formulário nacional de risco, a gente preenche esse formulário nacional de risco, e em seguida já vai
um contato, já vai o contato para que a psicóloga já marque a consulta e já com data de retorno do feedback daquela consulta. Já encaminha para a Pratura Maria da Penha fazer uma visita. E em seguida, a gente já marca também, já mapeia aquela mulher, que aquela interseccionalidade que você diz, e intersetoriedade também, porque aí a gente verifica, tem criança fora da escola? Está faltando creche para essa mulher? Já encaminhamos 12 currículos para o Cine, já com 8 empregadas, já. E também fazendo o viés com a Câmara de Diretores Logistas, a CIA, o Cine, o SESC, o Senat, o Senai, dando prioridade para a mulher vítima de violência doméstica, para essa capacitação, para aquelas que, embora queiram trabalhar, elas não têm capacitação, porque o homem não deixava ela trabalhar. Então, a gente vai colocar para que essas mulheres elas tenham não só a coragem, mas o poder de empoderar, né? E isso me tocou muito quando uma das vítimas disse: eu não tinha condições alguma de sair desse ciclo. A senhora me deu esperança, a senhora me deu a luz no final do túnel para sair desse ciclo. Eu nem imaginava que eu estava nesse ciclo. Muitas coisas, ela sequer entende que é uma violência, como obrigação, né? Ela entende, muitas vezes ela entende que a relação sexual é uma obrigação do casamento, né? Que foi assim que ela aprendeu. Então, uma das coisas que eu quero perguntar para a senhora também uma pergunta e uma indignação. Nós temos a audiência de custódia, que é em 24 horas, né? Ao passo que nós temos a medida protetiva de urgência, que a mulher, ela muitas vezes, ela tem os 48 horas, mas como na prática acaba sendo 2 meses, 3 meses, né? Deveria haver uma medida judicial em que se obriga também não só ouvir o agressor, mas ouvir a vítima, porque hoje eu me deparo com processos físicos digitalizados, eu acho que isso no Brasil todo está ocorrendo, eu não sei se no Rio de Janeiro é assim, mas que a vítima foi 14, tá? Foi de 2014, 2015, hoje essa mulher não tem mais condição, né? Então, é uma pergunta e é também uma reflexão de como o sistema penal trata a obrigatoriedade da custódia em 24 horas e a vítima você não é ouvida 3, 4 ou 6 meses, 1 ano depois. É isso. E as medidas protetivas, elas são analisadas em até 6 horas. Então, lá eu não tenho essa experiência. Nós temos realmente um trabalho na concessão de medidas protetivas feita pela nossa coordenadoria de sensibilização com juízes, para que, na dúvida, né, eu acho que é essa a máxima, né? Na dúvida, vamos proteger a mulher, vamos afastar esse agressor dela, vamos proibir o contato. Então, não é uma experiência minha, não sei dizer. Lá no Rio, a gente tem realmente muitos deferimentos. Mas parabéns pelo seu trabalho, achei sensacional, e eu acho que é por aí que a gente vai mesmo. Empoderamento mulher, né? Parabéns. Nós temos aqui a participação online, né, da Vera Núbia Santos. Ela diz que pensa que o controle social e os conselhos municipais dos direitos da mulher necessitam melhor acompanhamento, devem ser estimulados para a fiscalização e controle das políticas. A rede deve funcionar, mas os conselhos de direitos devem ser provocados e estimulados a terem uma participação mais decisiva. Corrijo, o controle social deve ser estimulado. A senhora gostaria de fazer alguma observação a respeito da participação da Vera? Eu jamais ia descobrir que CM, DM era conselho, eu já não sei repetir. Mas, sim, acho que tem que estimular, tem que provocar, tem que incentivar, tem que capacitar. A gente tem que fazer a nossa parte. E fazer do outro, quando o outro não faz. Certo, obrigada, Vera, pela participação. Mais alguém tem alguma pergunta?
Não havendo mais perguntas, Obrigada a nós todos. encerramos, então, a participação da doutora Carla. Muito obrigada. A gente sente que ela participa dessas palestras de coração, né? Traz as experiências da vida dela para nós. Muito obrigado pelas palavras, doutora Carla, doutora Emiliana. Doutora Emiliana, que entrega nesse momento o certificado de participação na palestra da doutora Carla. Doutor José César Naves de Lima Júnior, promotor de justiça da comarca de Itumbiara, também aqui presente conosco online. Muito obrigado também pela sua presença. Desfaça, então, neste momento, a última mesa, o último painel deste encontro. Eu gostaria de convidar agora, então, para as suas considerações finais, a doutora Sara Gama, coordenadora nacional da Copevide, que deixa hoje o cargo, promotora de justiça do Estado da Bahia, a coordenadora local deste encontro nacional, doutora Rubian Corrêa Coutinho, titular da 63ª Promotoria de Justiça da comarca de Goiânia, ela que toma posse hoje como coordenadora nacional da Copevide. Convido também a coordenadora da área de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Goiás, a doutora Tamara Andréia Botovchenko Rivera. Antes de passar a palavra à doutora Rubian, gostaria de entregar na mão dela um presente feito pela Procuradora de Justiça, a doutora Sandra Beatriz Feitosa, que ela entregará para as mãos da doutora Sara Gama. Convido para subir aqui para receber também um presente, ela que também faz parte dessa Secretaria da Copevide que está deixando, a doutora Suzana Brolha. Ela se encontra aqui. Doutora Tamara fará a entrega desta mandala, também feita pela Procuradora de Justiça aqui do Ministério Público do Estado de Goiás, doutora Sandra Beatriz Feitosa. Será enviada por correio para a doutora Cláudia Garcia, secretária da Copevide, que deixa o cargo também no dia de hoje, também uma mandala de presente. E agora, para suas considerações finais, inicio com a palavra a doutora Rubian Corrêa Coutinho. Bom, boa tarde a todos e todas. As minhas considerações finais são de total agradecimento, respeito ao trabalho que foi desenvolvido pela colega Sara. Uma grande responsabilidade agora pesa-me sobre os meus ombros. Também, ainda bem que eu tenho a nossa colega Carla Araújo e Luciano Tornelli para dividir esse peso. Mas esse peso é um peso diferenciado, Sara. É um peso que não me enverga, pelo contrário, me estimula a carregá-lo e bem representar a Copevide, e bem representar as promotoras e promotores e promotoras desse país, procuradoras e procuradores que se envolvem com a temática, bem como pessoas que estão na rede de atendimento, nós que somos profissionais considerados de linha de frente, porque a gente tem o nosso gabinete aberto para atender as mulheres que estão em situação de violência doméstica familiar. Então,
com muita preocupação em desenvolver um bom trabalho e corresponder às expectativas que nos são colocadas, mas eu tenho certeza que, com o apoio de todos os integrantes da Copevide e também daqueles que passaram como titulares e suplentes da Copevide, nós iremos desempenhar um excelente papel. A excelência é o que me move. Se eu não posso fazer o melhor ou acima do melhor, eu não faria, eu não aceitaria. Então, tenham vocês consciência e certeza de que estarei desempenhando a excelência nesse trabalho que agora me vem, e honrosamente, depois de mais de 12 anos integrando a Copevide. Começando no início como subcomissão. Então, quando a gente passa no processo de embrionário, para depois estar com o nascimento, o caminhar, e agora esse florescer, que a Copevide tem de anos de trabalho, colegas que fazem a diferença em todos os aspectos, me traz uma alegria do dever cumprido e do que tem por vir a realizar. Eu me sinto muito honrada e muito agraciada eu nem imaginaria que teria esse convite, Sara. Mas oportunidades que aparecem na nossa vida, a gente tem que aceitá-las, porque nunca uma será igual à outra. E essa, para nós, para o Estado de Goiás, é uma oportunidade única, e eu não posso dispensá-la. Mas tenho que ter consciência que preciso desenvolver um trabalho de excelência. Então, eu fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui e daqueles que puderam participar virtualmente do nosso encontro. Agradeço a atenção dispensada ao nosso encontro, as parcerias que nós tivemos, e fico muito feliz de poder, nesse momento, agradecer e olhar para o horizonte com muita esperança de um trabalho de sucesso para todos nós aqui, no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e todas as outras questões que envolvam a violência de gênero. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras, doutora Rúbia. Eu passo a palavra agora para a doutora Sara Gama, ela que deixa o cargo de coordenadora nacional hoje da Copevide. Por favor, doutora, suas considerações finais a respeito do 11º encontro. Inicialmente, Rúbia e doutora Tamara, agradecer ao Ministério Público de Goiás pelo acolhimento, agradecer aos servidores que participaram ativamente, inclusive a gente azuretando nos bastidores antes do evento, pedindo coisas, solicitando orientações. Agradecer demais aos meus colegas da Copevide, que durante esses 2 anos e alguns meses nós tivemos uma oportunidade que veio com uma situação ruim, né, Carla? Você falou tanto aí de Covid, que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom foi a gente poder se reinventar, a gente poder dar nó em pingo d'água. Nós, da Copevide, fizemos isso, para que a gente pudesse dar uma resposta que a sociedade brasileira esperava da gente, logicamente, dentro daquelas limitações que foram impostas por uma questão de saúde, mas a gente conseguiu. Hoje eu deixo aqui, e estou vendo ali a minha parceira Suzana, a Claudinha, que deve estar online lá, se acabando de chorar, que bem eu conheço. A gente deixa a gestão da Copevide com a sensação de que fizemos o melhor. Essa sensação vai compor, não o meu currículo, que já está lá, já está registrado na minha vida profissional, mas a mim e a minha alma e o meu coração como ser humano. Saber que durante esse período eu consegui ajudar
né? Conduzindo dentro do diálogo, dentro da democracia que está sempre presente na nossa comissão, a gente poder levar alguma resposta para as mulheres que nos procuram e que vão continuar procurando. Porque, infelizmente, a gente vive uma realidade ainda muito hostil, como a gente tem falado. Essa realidade ela se transmuta às vezes, né? Muda-se as formas, mas a verdade é que ainda permeia dentro da sociedade brasileira o ethos que aqui se encontra ainda é um ethos machista, patriarcal, de discriminação contra a mulher. Lutaremos até o fim, até mesmo depois que o Ministério Público não faça mais parte da minha vida. Meu marido costuma dizer que eu já não sou mais promotora, eu sou uma ativista. E eu serei ativista até o fim. Porque eu procuro a mesma coisa que você, Rúbia, a mesma coisa que você, Tamara, que o Tiago, que o Davi, que a Suzana, que a Ana Carolina, que a Dani, todas nós procuramos, que a Carla, todas vocês que aqui estão. Procuro construir uma sociedade melhor, né? A história dos plantadores de tâmara, né? Diz que quem planta tâmara nunca colherá tâmara. Mas que sensação boa, gente, a gente semear a tâmara para que as gerações futuras possam usufruir. E uma das coisas que eu aprendi nessa história de semeadura foi que a gente se torna sábio na vida quando a gente sabe que a gente vai plantar uma árvore, mas que a gente não vai usufruir da copa daquela árvore. E a sabedoria está justamente nisso, em usufruir das árvores que foram plantadas antes, para que a gente possa fazer a nossa parte. Muito obrigada a vocês. De coração, Rúbia, espetáculo, seu encontro. Como eu imaginava. Nervosa, ai meu Deus, tá me dando frio na barriga. Tudo maravilhoso, a recepção que nós tivemos aqui, impecável, não tenho que, realmente, tenho certeza que eu estou traduzindo aqui o pensamento de todas as pessoas presentes, as que já partiram, né, em razão dos seus voos mais cedo, mas é isso, muitíssimo obrigada. Transmita ao seu procurador-geral nossos agradecimentos. A Tamara aqui presente, que está nessa coordenação, muito obrigada, Tamara. Dizer que a Copevide continua sendo essa comissão do coração e que estamos para somar. Você sabe que eu não vou largar teu pé, né? Não, é 12 anos já, então eu não vou largar seu pé. E era isso. Muito obrigada, gente. Obrigada de coração. Muito obrigado também à doutora Sara Gama pelas palavras. Passo a palavra, então, agora para a coordenadora da área de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Goiás, doutora Tamara Andréia Botovitchenko Rivera. Bom, boa tarde a todas e todos presentes e nos assistindo virtualmente. Assim como a doutora Sara e a doutora Rúbia, né, eu também só sei falar pelo coração. E eu queria dizer que para o Ministério Público de Goiás foi uma honra sediar esse evento. E a nossa gratidão a cada integrante da Copevide por terem nos confiado essa missão, por terem acreditado, né? E mais ainda, por terem partilhado esse momento, né, de intercâmbio de saberes e de desafios que quem trabalha com essa temática enfrenta para tantas outras pessoas, abrindo tanto a inscrição virtual quanto presencial para toda a comunidade, para outras pessoas, além dos integrantes do Ministério Público. É um tema difícil, né, Sara? A gente realmente leva isso para a vida toda, porque ela começa a ser trabalhada com a nossa desconstrução individual. E acho que a gente só cresce e se percebe nesses momentos de troca. Então, o trabalho da Copevide para o Ministério Público Brasileiro é extremamente importante. Queria te parabenizar por sua jornada, embora só tenha te conhecido recentemente, né, presencialmente, mas, assim, nós sabemos da importância do seu trabalho. Queria dizer a Rúbia que foi dito por todo mundo, inclusive recebi mensagens das pessoas dizendo como nós nos orgulhamos do seu trabalho e que esse reconhecimento é mais do que merecido, porque quem te acompanha desde o início sabe das dificuldades que você enfrentou nessa jornada solitária, admirável. E quantas vezes você não foi ouvida, as portas se fecharam, e enquanto você estava trabalhando com um tema,
que não era defendendo uma causa própria, era realmente para defender outras pessoas, outras mulheres que estavam em sofrimento. E eu acho que a sua jornada realmente traduz a jornada de cada integrante da Copevide. Eu acho que não deve ter sido diferente para ninguém, continua sendo, né? Então, os desafios para o Ministério Público Brasileiro no tema da violência doméstica são imensos. Mas eu tenho certeza que vocês, enquanto comissão, você está à frente dela agora, mas é um grupo que trabalha coletivamente e que traz um norte para nós. Então, esse momento aqui foi muito importante. Eu acho que para todos os que participaram, crescemos um pouquinho mais, nos angustiamos um tanto mais, né? Porque quanto mais falamos sobre o tema, mais percebemos os desafios que estamos enfrentando. Eu estou nessa coordenação, mas eu sou promotora de justiça de uma promotoria de combate à violência doméstica, então é um tema muito caro para mim também. Então, gratidão a todas e a todos pela confiança, pela participação. Foi muito bom, foi uma honra realmente receber a cada uma e a cada um aqui. Gratidão a todas as pessoas envolvidas no evento, né? Que tornaram esse evento possível, e não dá para nominar todas e todos, mas foi um trabalho também de construção coletiva e de união de esforços para que tudo saísse da melhor maneira. Infelizmente, o doutor Ailton não pôde participar do encerramento, mas acho que ontem ele deixou claro que para ele também foi uma alegria muito grande sediar esse encontro. Então, bom retorno a todas e a todos, e obrigada. E parabéns mais uma vez às duas que hoje representam a comissão aqui tão bem. Obrigada. Muito bem, com essas 3 palavras tão carregadas de tanta emoção, ideais, lembranças boas dos 12 anos passados, eu retorno a palavra à doutora Rúbia Correia Coutinho para que ela faça o encerramento oficial do 11º Encontro Nacional da Copevide. Está funcionando. Tá funcionando, pode falar. Bom, queria até que nem funcionasse, porque assim não encerraria e não, e não faria despedida de vocês. Mas, então, eu agradeço mais uma vez o comparecimento de todas e todos. Espero que o ano que vem possamos ter o 12º Encontro Nacional. Já está havendo disputas de estados, né? E espero também que nós tenhamos um encontro que não seja com tantas essas restrições que nos impedem de estar conversando com os colegas, e assim a gente tem um auditório cheio, todo mundo ali conversando, trocando saberes, num processo todo de sinérgico, né? De troca mesmo de energias e conhecimento, e também de amor e de carinho. Eu peço também uma licença, questão apenas que, no meu discurso, eu esqueci de agradecer a Deus. Aí, no final, depois eu conversei com Deus e falei assim, só desculpa, porque não deu tempo, mas você sabe que eu sou agradecida ao Senhor por toda essa oportunidade de realizar um grande sonho, que foi esse encontro no estado de Goiás. Não fico com raiva, não. Eu sei que Deus não vai ter raiva, nem me puna por isso, mas eu depois fiquei muito, assim, um pouco impactada por não ter começado o meu discurso, primeiramente agradecendo a Deus. Eu acho que todos nós que estamos aqui, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, mas em uma energia, enfim, não interessa, a gente acredita em alguma coisa. A gente precisa estar muito agradecido por estarmos vivos. E quem teve Covid de ter superado, e talvez até com nenhuma sequela, e quem teve sequela que superou essa sequela, porque realmente nós tivemos perdas, né, de pessoas assim muito queridas. E aqui dentro da instituição tivemos perdas de pessoas muito queridas, e eu tive uma perda da Solange, que me acompanhava na promotoria comunitária, nos bairros, e também me acompanhou às 5 horas da manhã, fazendo palestras e fazendo oficinas para os homens da Companhia de Urbanismo de Goiânia, que faz a questão da limpeza e tal. Então, eu deixo aqui
uma homenagem a todas as pessoas que se foram na pessoa da Solange, que foi uma grande companheira de jornada. E quero registrar aqui a presença da Maria Gorete Aleixo, que está lá no cantinho, que foi, na época, minha assessora de políticas públicas, quando a gente iniciou o núcleo de gênero. Saiba você, Gorete, que o núcleo de gênero hoje, no Ministério Público, está fortalecido. Tem representatividade, apoio da administração. E você plantou essa semente. Ainda bem que já estamos colhendo, porque se fosse esperar como as tâmaras, seria muito triste. Então, é isso, gente. Eu, então, oficialmente, encerro esse nosso encontro, dando um beijo carinhoso no coração de todos os presentes aqui e um agradecimento generalizado a todas as pessoas que se envolveram, aos motoristas, o pessoal do setor de transporte, cerimonial, a escola. E ontem eu agradeci todo mundo. Fotógrafo maravilhoso. Ó, depois você faz aquela, né? Aquele mix ali. Enfim, é isso.